indo verso por verso, capítulo por capítulo do livro do Êxodo. Nós já vimos todo o livro de Gênesis no começo do ano. Nós estamos caminhando agora em Êxodo. Êxodo capítulo 39. Irmão, deixa eu explicar antes de nós lermos o movimento do texto para vocês entenderem como nós vamos proceder nesta manhã. Semana passada a gente viu todo o capítulo 24, indo verso a verso, capítulo a capítulo de Êxodo. A partir do capítulo 25 nós vamos ter a parte mais importante do livro, que é a construção do tabernáculo. Então capítulo 25, 26, 27 vai falar do tabernáculo, de cada item do tabernáculo. Capítulo 28 vai falar das roupas dos sacerdotes. E o capítulo 29 vai falar dos sacrifícios que eles ofereceram a Deus para inaugurarem ali essa celebração do tabernáculo. Ok? Então nós vamos ver essas três coisas esta manhã: o tabernáculo, as roupas sacerdotais e os sacrifícios. E no capítulo 35 até o 40, que é até o último capítulo de Êxodo, aquilo que Deus falou para Moisés fazer no tabernáculo e nos sacerdotes, eles de fato fazem. Então é como se fosse um paralelo exato entre Êxodo 25 ao 30 e 35 ao 40. No meio disso está o bezerro de ouro. Dentro desse sanduíche está o bezerro de ouro, e a renovação da aliança de Deus com o povo, que a gente vai ver na semana que vem. Então a gente vai cobrir praticamente do capítulo 25 ao 30 e do 35 ao 40. E aqui no capítulo 39 a gente tem um resumo de todos esses itens que Moisés vai detalhar para nós. Então a gente vai ler Êxodo 39, verso 33 até o 43. Após a leitura na nossa liturgia, eu irei dizer essa palavra do Senhor, e todos que creem respondam com um amém. Nós vamos orar mais uma vez. Todos acharam? Êxodo capítulo 39, a partir do versículo 33. Depois disso, levaram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as tábuas, as travessões, as colunas e suas bases, a cobertura de peles de carneiro tingida de vermelho e a cobertura de peles de animais marinhos, o véu de proteção, a arca do testemunho com suas varas e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, os pães consagrados, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, todas em ordem, com todos os utensílios e o azeite para iluminação, e também o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso aromático, e a cortina para a entrada da tenda. O altar de bronze com a sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a pia e a sua base, as cortinas do átrio, suas colunas e suas bases, a cortina para a entrada do átrio, suas cordas e suas estacas, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da revelação, as vestes litúrgicas para o uso do ministério no lugar santo, as vestes sagradas para o sacerdote Arão e as vestes para seus filhos, para servirem como sacerdotes. Os israelitas fizeram toda a obra conforme tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés viu toda a obra e eles haviam feito conforme o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos no clímax do livro do Êxodo, onde o Senhor mesmo fez toda essa história da salvação para libertar Israel do Egito, não para os abandonar, mas para habitar no meio deles. Isso quer dizer que o Senhor habita no meio do seu novo Israel, que somos nós, a igreja. Que o teu Espírito que habita dentro de cada um de nós e entre nossa comunidade e cada comunidade neste mundo que professa o seu Evangelho, venha iluminar nossos olhos para que possamos entender a sua palavra, vermos Cristo nela e vermos como nós podemos viver em Cristo a partir dela, que venha a santificar nossas afeições para que possamos amar ao Senhor e a sua palavra acima de todas as coisas, e dar-nos teu poder, ó Espírito de santidade, para que nós possamos viver e praticar e proclamar a sua palavra. Que o seu nome seja glorificado, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, através de Jesus Cristo, nosso mediador, Jesus, o homem e Deus. Amém e amém. Irmãos, eu vi essa semana algo muito engraçado. Alguns dizem que os filósofos, os psicólogos e os gurus tentam decifrar quando que começa a nossa autoconsciência.
Só que para nós brasileiros é mais fácil porque a nossa autoconsciência começa na primeira Copa do Mundo que a gente lembra. Aí o brasileiro ele se acha no mundo, ele toma consciência do mundo. E o que a Copa do Mundo tem a ver aqui com o tabernáculo? Eu gostaria de usar ela como ilustração. Ela tem muita coisa a ver. Por quê? Primeiramente, irmãos, a Copa do Mundo, os estádios de futebol e todas as celebrações, é como se os estádios fossem templos pagãos. Okay? Até mesmo os narradores, eu estou acompanhando os jogos, eles vão usar a linguagem escrachada de que ali é um templo e ali você tem os deuses do esporte, que seriam ali os jogadores. Então, toda a atividade cultural humana, ela é litúrgica e ela é em adoração a alguma divindade, a algum ídolo. Não é diferente com o futebol, o shopping, qualquer coisa que a gente vai, ela está naquele ambiente litúrgico, porque o coração humano é religioso e todas as suas atividades não escapam dessa adoração ou ao Deus verdadeiro, ou aos ídolos, ou a nós mesmos. Então, o pessoal que participa ali está em uma participação litúrgica em um templo pagão. É claro que nós cristãos podemos assistir os jogos e não participar da idolatria, podemos estar nos estádios e não participar da idolatria, ou até mesmo jogar alguns jogadores e não participar da idolatria. É o mesmo contexto de 1 Coríntios 18 que a gente viu na escola bíblica sobre comer ou não carnes sacrificadas aos ídolos. Então você pode participar como um desfrute da boa criação de Deus, mas os pagãos, os não cristãos, estão lá realmente colocando o seu coração naquilo, portanto, idolatrando. Então, o templo, os estádios, formam um paralelo muito interessante com o tabernáculo. Só que todos os templos pagãos, eles são fracassados. Os deuses, conforme Galvão Bueno falou, eles são um fracasso em si. Até mesmo a seleção que levar a taça, ela vai passar por momentos de decepção absurdas, de tomar gol e tudo mais. Então, é decepcionante você torcer na Copa do Mundo. Você pode se alegrar, mas não tem como você não se decepcionar. Então, o templo pagão e todo aquele culto litúrgico é, por si só, uma grande decepção. E aqui o tabernáculo de Deus é a satisfação real da existência humana aqui no Antigo Testamento. Mas não somente isso, irmãos. Existe um grande debate sobre a Copa do Mundo ser no Catar. Tem gente que até está investigando alguma propina em a votação do pessoal da FIFA, porque o Catar é um país totalitário, como a gente sabe, e a partir de 1995, quando mudou o regime, mudou o ditador lá, esse novo cara ele quer ampliar a fronteira do Catar, no sentido de se abrir para o mundo, mais ou menos porque ele queria explorar o petróleo que era inexplorado, e os Estados Unidos estão lá com uma base ajudando esse desenvolvimento. Então, receber a Copa do Mundo é uma forma do Catar se abrir para o mundo, e uma das coisas que o Catar quer é fazer uma mediação dos conflitos lá dos países ao redor dele, sediando a Copa do Mundo. Okay? Só que o Catar, como um fracasso de país que metade do Sergipe, bem pequenininho, o Sergipe é o menor estado aqui do Brasil, ele vai fracassar como esse mediador dessa aliança, porque ele quer se colocar como uma nação sacerdotal de mediação, e o Catar, portanto, é um fracasso enquanto país dado ao Islã, e portanto não vai conseguir mediar. E não somente isso, para construir esses templos, estádios, para que esse país seja sacerdote, houve sacrifício de sangue. Eles não tinham mão de obra, chamou pessoas de países pobres, com contratos que alguns vão dizer que é a escravidão moderna, que você só pode sair se o seu patrão deixar você sair, e muita gente morreu com o calor lá de 50 graus trabalhando para construir os estádios dessa Copa do Mundo. Esses três elementos, templo, sacerdote e sacrifício, são as três coisas que nós vamos ver nesta manhã. E todos eles estão presentes em todas as culturas humanas como uma perversão da verdade de Deus revelada aqui. Então aqui no tabernáculo nós temos o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro sacerdócio e os verdadeiros sacrifícios que Deus pede, que não é sacrifício humano, mas é sacrifício de animais que apontam para o sacrifício do nosso Senhor Jesus.
Nós vamos ver essas três coisas nesta manhã: tabernáculo, sacerdócio e sacrifício. Se vocês voltarem comigo, irmãos, lá no capítulo 25, nós deixem marcado aí no capítulo 39, que a gente vai ver um versículo ainda. Nós temos os vários móveis do tabernáculo. Começando de dentro para fora, a gente tem a Arca da Aliança, a partir do versículo 10, capítulo 25, a tampa do propiciatório, nós temos a mesa dos pães consagrados, o candelabro de ouro, basta você seguir o título dos parágrafos. Capítulo 26, a cortina do tabernáculo, as tábuas do tabernáculo, os travessões do tabernáculo, o véu e a cortina do tabernáculo, a partir do verso 31. Capítulo 27, o altar do holocausto, o átrio do tabernáculo, o azeite para iluminação, e a partir do capítulo 28, nós temos as vestes sacerdotais. Depois ele volta falando os dois últimos móveis do lado de fora, que é a pia, para os sacerdotes se lavarem, e o altar para eles oferecerem os sacrifícios. Eu vou explicar cada um bem rapidinho para vocês, mas a gente acha muito tediante, entre aspas, ler todos esses detalhes, porque a gente não entende o simbolismo original do tabernáculo. Voltem comigo lá no capítulo 39. Versos 42 e 43 é muito importante para nós entendermos. Êxodo 39, verso 42 diz assim: os israelitas fizeram toda a obra conforme tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés viu toda a obra, e a eles havia feito conforme o Senhor havia ordenado, então Moisés abençoou. Irmãos, essa passagem é uma citação quase exata de Gênesis capítulo 1, quando Deus termina de criar todas as coisas. Deus termina de criar todas as coisas, Ele olha para a sua criação, diz que é muito bom, e o que Deus faz no sétimo dia? Abençoa. Só que quem está fazendo essas coisas aqui é Moisés. Moisés, ele olha para o tabernáculo, está tudo conforme Deus mandou, e é o próprio Moisés que abençoa. O tabernáculo é uma sombra da criação de Deus. A gente viu no começo do ano que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Os céus não é esses céus visíveis, é a dimensão invisível, onde os anjos habitam, e aí os anjos são criados. E depois ele dá ordem para o universo em 6 dias e descansa no sétimo. O que isso quer dizer? Os céus invisíveis é o templo invisível de Deus, onde ele é adorado por anjos. Depois ele organiza o seu templo visível, que é toda a criação visível, o universo, onde ele habita. E ele então organiza o mundo. E no Éden nós temos um microcosmo, um microtemplo, onde Deus habita com a humanidade. Isso é muito importante, irmãos, porque o universo, a dimensão visível e invisível, é o que está sendo retratado aqui na criação do tabernáculo. Porque se a criação, a dimensão invisível e invisível, os céus e a terra, é onde Deus habita com os anjos e com a humanidade, o tabernáculo, que vai ser onde ele vai habitar com o seu povo pós-queda, é uma sombra disso. Então, quando Moisés sobe no topo do Monte Sinai, Hebreus vai nos dizer que Deus mostra para ele o tabernáculo do céu, que é essa dimensão invisível, e ele vai construir o tabernáculo conforme ele viu no padrão do Monte Sinai. Então, cada item do tabernáculo vai se referir a nós, ao templo cósmico de Deus, e também ao jardim do Éden. Só para vocês terem uma ideia, cada parte da Bíblia, cada templo da Bíblia tem 3 partes. O tabernáculo você tem o átrio externo, o lugar santo e o lugar que é o santo dos santos. Por que isso? Primeiramente, na criação do universo nós temos o mundo, nós temos os céus visíveis e nós temos os céus invisíveis. Quando você entrava no tabernáculo, você tinha ali 2 móveis: o altar de sacrifício e a pia de lavagem. No Antigo Testamento, irmãos, presta atenção, esse altar é chamado de altar de terra, e a pia ela é chamada também de mar, porque elas são símbolos do céu, da terra e do mar, desse nosso mundo que Deus criou. Quando você entrava no tabernáculo, no lugar santo, você tinha ali as cortinas cheias de querubins, desses seres angelicais, onde dava a impressão que você estava entrando no céu. Você tinha ali o candelabro, simbolizando os luminares do 4º dia. Você tinha ali o pão da proposição, o incenso da presença de Deus ali. E o santo dos santos simbolizava a dimensão invisível, o céu dos céus.
tem vários nomes na Bíblia. Paulo chama de terceiro céu, é o lugar onde Deus habita com os anjos, e ali era como se você adentrasse nessa dimensão celestial, simbolizada ali por um único móvel, que é a Arca da Aliança. Estão conseguindo entender? E o Éden também, ele tinha 3 partes. Você tinha o meio do Éden, onde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você tinha o Éden em si, e você tinha o mundo selvagem, que precisava ser trabalhado por Adão e Eva e seus filhos para expandirem o Éden por todo o mundo. Então toda essa riqueza criacional e templária está presente aqui em cada móvel deste tabernáculo. E cada móvel desse tabernáculo, o tabernáculo como um todo, aponta para Jesus Cristo, nosso Senhor. Okay? Vejamos, quando você entrava no tabernáculo, você tinha ali o altar de sacrifício, onde o pessoal oferecia ali diariamente sacrifício por seus pecados. Isso aponta para a morte do nosso Senhor Jesus Cristo como o primeiro ato de entrada na presença de Deus. A primeira coisa que você precisa fazer para entrar no lugar de habitação de Deus no tabernáculo é você fazer expiação pelos seus pecados. Dia após dia, o pessoal sacrificava ali os seus animaizinhos, mas aquilo era apenas uma sombra, aquilo não poderia apagar os pecados, era apenas um tipo, uma figura de Cristo Jesus, que Hebreus vai dizer que morreu de uma vez por todas para lavar-nos de todos os nossos pecados. Depois, no próximo móvel, você tinha ali a pia de bronze, que você se lavava ali para você entrar no Santo dos Santos. Isso mostra que o sacrifício de Cristo nos lava de todo o pecado. A gente viu semana passada aqui o sangue de Cristo e a palavra de Deus, operada pelo Espírito Santo, nos purifica com a sua água, simbolicamente falando, de todo o pecado. E agora sim, purificado, você fez expiação pelos seus pecados e foi purificado, você pode entrar no santo lugar. No santo lugar, somente os sacerdotes poderiam entrar. E aí você tem 3 móveis, formando quase como uma cruz. De um lado, o candelabro ele tinha esse formato de árvore, né, simbolizando ali toda a imagem do Éden, como se estivesse reentrando ao Éden mesmo. E o tabernáculo simboliza que Deus é a luz do seu povo. Ele cria a luz e Ele mesmo é a luz. Ali é um símbolo da iluminação de Deus. Jesus em João 8 fala: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não vive em trevas. O pão simboliza a provisão de Deus. Deus estava provendo maná para ele no deserto. Ele era o Deus provedor. Jesus em João 6 fala: eu sou o pão da vida, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E no meio, mais à frente, tinha um altar de incenso, onde aquela fumaça simbolizaria a fumaça da presença de Deus, da intercessão dos sacerdotes, da presença de Deus em favor do povo. Jesus é o nosso sacerdote, que ele não está nesse santo lugar com esse senso simbólico, ele está à direita de Deus, nos céus, na dimensão invisível, intercedendo por cada um de nós. E aí nós chegamos no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, que é o lugar mais importante, onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia adentrar. Ele entrava no Santo dos Santos, e aí você tinha um véu tão grosso que era impossível ser rasgado, mostrando que a dimensão visível e invisível não pode ser acessada por homem algum, por força alguma. E você tem ali os querubins pintados, guardando o santo lugar, assim como os querubins guardaram o jardim do Éden, para que o Adão pecador não entrasse lá. Não pode habitar pecado junto com Deus. O sumo sacerdote, após fazer expiação por si e por Israel, ele adentrava no dia da expiação do Santo dos Santos, e lá tinha, não a imagem de Deus, como os tempos pagãos eram, tinha ali um caixote de ouro, ou a Arca da Aliança, e dentro da arca tinha 3 coisas: os 10 mandamentos, as tábuas da pedra mostrando a vontade de Deus, a vara de Arão com essa autoridade de Deus que reluziu, mostrando a confirmação do sacerdócio de Arão, e um pote com maná, onde Deus preservaria aquele maná, mostrando que Deus era aquele que satisfaria e proveria para o seu povo. Irmãos, esse móvel, a Arca da Aliança, era o que havia no meio da dimensão celestial invisível? O trono de Deus.
Apocalipse 5, Ezequiel 1 fala que no meio dos céus, Deus Pai, Filho e Espírito está sentado no trono, rodeado por milhares e milhares de anjos, sendo adorado continuamente pelos anjos. A Arca da Aliança simboliza o trono de Deus, guardado por querubins, e o trono de Deus manifesta a vontade de Deus através dos seus mandamentos. Esse é o simbolismo aqui. E a tampa da arca é chamada de propiciatório. Por quê? Porque em cima da tampa, o sumo sacerdote entraria com o hisopo, que era um galho de uma árvore, molhado com o sangue do cordeiro, e aspergeria 7 vezes de cima daquela tampa. Propiciação significa que Deus apaziguou a sua ira. A ira de Deus era simbolicamente derramada em cima daquela tampa pelo sangue do animal inocente, e não cairia sobre o seu povo pecador Israel. Paulo diz que em Romanos 3,25 que Jesus é o nosso sacrifício propiciatório. Ele é a tampa da arca, ele é a arca em si, ele é que está sentado no trono, e é ele mesmo que faz a cobertura dos nossos pecados com o seu sangue. Vocês percebem que para nós termos um vislumbre maior de quem é Jesus e do que Ele fez por nós, nós precisamos de todas essas imagens do Antigo Testamento, de cada detalhe, de cada planejamento arquitetônico de Deus, para que nós tenhamos um vislumbre da glória e da sublimidade e da grandiosidade do nosso Senhor Jesus e do que Ele fez por nós. Ele é o nosso tabernáculo. Ele é que nos possibilita adentrarmos na presença de Deus, e é Ele quem faz tudo. É nele que nós estamos na presença de Deus. Capítulo 28 de Êxodo, nós temos as vestes sacerdotais, e as vestes são belíssimas porque ela está carregada de ouro, de prata, de pedras preciosas para tudo quanto é lado, de fio de um azul belíssimo, de fios de ouro, mostrando, é quase como se o sacerdote estivesse se vestindo do próprio tabernáculo, da própria presença de Deus ali. E aí nós temos algumas partes ali, nós temos um colete escrito o nome de cada tribo de Israel, e nós temos um peitoral, essa parte mais importante. Esse peitoral tinha 12 pedras, simbolizando cada tribo de Israel. Cada pedra era de um material diferente, e cada tribo de Israel estava sendo simbolizada ali. O que todo esse ornamento sacerdotal significa? Significa que o sacerdote, ao entrar no lugar santo, que só ele poderia ir, ele iria interceder pelo povo de Deus. Ele iria fazer essa mediação entre Deus santo e o seu povo pecador. E esse peitoral é chamado de peitoral do juízo, porque o julgamento de Deus não cairia sobre o seu povo, porque o sacerdote adentraria o lugar santo, e depois o santo do santo, o sumo sacerdote, para fazer esse apaziguamento de Deus. Deus, como eu falei para vocês semana passada, quando Ele olha para nós, a única coisa que move Deus a fazer é ira e condenação e juízo contra nós, porque tudo que nós somos se resume a pecado, pecaminosidade e nós sermos pecadores. Lutero vai dizer: meu nome é pecado e o meu sobrenome é pecador. Então a gente precisa de um mediador, a gente precisa de alguém que entre no Santo dos Santos para apaziguar a Deus por nós com sangue. Porque, como eu falei semana passada, o sangue é o símbolo da vida, o pecado demanda morte, e morte é necessária para pagar os nossos pecados diante de Deus. Mas os sumos sacerdotes, eles eram falhos, eles também eram pecadores, eles precisavam fazer sacrifício por si mesmos, eles não poderiam interceder sempre por povo, porque eles morriam também. Eles apontavam para o nosso sumo sacerdote Jesus, que ao vencer a morte da ressurreição, nunca mais vai morrer, e Ele está à destra de Deus, repito, intercedendo por cada um de nós. Em Apocalipse vai dizer que cada um de nós temos uma nova pedra, um novo nome. Isso quer dizer que Jesus sabe cada um de nós. Ele conhece o seu nome, Ele conhece as suas dificuldades, Ele conhece os seus pecados, Ele conhece a sua fraqueza,
Diferente do sumo sacerdote que não conhecia, ele só tinha uma ideia geral e ele simbolizava apenas as tribos comunitariamente. O nosso sumo sacerdote, ele intercede por cada um de nós. Ele não olha para a igreja como se fosse uma massa uniforme e abstrata e diz: Senhor, abençoe a igreja. Não, ele conhece cada um de nós. E não existe uma palavra de oração de Jesus, o Filho de Deus, que o Pai não atenda. E é por isso que em João 17 ele faz a oração como sumo sacerdote de Jesus, e ele diz: Senhor, que nenhum destes que o Senhor me deu se perca. Isso quer dizer que a intercessão sacerdotal de Jesus é o firme fundamento para que o próprio Deus Pai e Deus Espírito nos preserve da fé. Ou seja, se você é uma ovelha de Cristo, você tem Ele como seu sumo sacerdote, Ele ora por você. E se Ele ora por você, nunca aconteceu isso, irmão. Jesus fala assim: Pai, não deixe que o William se perca. Deus Pai fala: vou ver o que eu posso fazer. E aí eu me perco. Haveria uma tensão na Trindade. Como assim, Pai? Eu orei por ele e o Senhor não me ouviu? Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Existe uma harmonia absoluta na Trindade. O Pai elege as suas ovelhas e as dá ao Filho. O Filho dá a sua vida por essas ovelhas. Em João capítulo 10 ele diz: o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele se volta para os fariseus e diz: vocês não creem em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. Isso quer dizer que ele não deu a sua vida para quem não é suas ovelhas. E para quem ele dá a sua vida, o Espírito no tempo certo regenera. E o Espírito aplica a obra de Jesus na vida do crente. E a obra de Jesus agora é interceder por nós. Hebreus vai dizer que ele vive para interceder por nós. Ele vive. O prazer dele, a vida dele, a atividade dele como homem à destra de Deus Pai é interceder e orar por nós. E se ele ora por você, você é preservado e perseverado até o fim. Porque não há tentação que não haja escape. E não há fraqueza que não nos leve ao poder de Cristo. Paulo 3 vezes ora: Senhor, afasta de mim esse espinho na carne. Jesus diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu sei do que você precisa, Paulo. E não é alívio momentâneo, que quer que seja aquele espinho, é a minha graça te basta. Eu te basto. Cristo é o nosso sumo sacerdote. E depois, Êxodo 29 e 30 vai falar que depois de fazer tudo isso, e Deus dar cada instrução de cada detalhe, eles oferecem sacrifícios, e Deus manda que eles ofereçam sacrifícios todos os dias na parte externa, e uma vez por ano na parte mais santa, no Santo dos Santos. Jesus é o nosso sacrifício. Vocês percebem, irmãos, que cada linha, cada palavra do Antigo Testamento é um mosaico de Cristo. Cristo é o tabernáculo, o sumo sacerdote e o sacrifício que é oferecido. Ou seja, para nós captarmos essa grandeza de Cristo, foi necessário 66 livros. E os 66 livros ainda não são exaustivos. Eles são suficientes para nós termos um relacionamento redentor com Cristo e conhecermos Ele. Mas Cristo é infinito. A substância terrível de Cristo não tem começo, fim, não tem limite de espaço, não tem limite de poder. E não é possível que palavras humanas exaurem por completo o Filho de Deus. A gente precisa, dentro da nossa limitação, dessas figuras e imagens, para que nós possamos conhecer o nosso Senhor Jesus. Ele é o tabernáculo, Ele é onde Deus habita. Colossenses 1:19 fala que foi do agrado de Deus habitar completamente em Jesus. Ele é o sumo sacerdote como homem, e como sacrifício é Ele que se dá por nós.
Ao contrário de todos os templos pagãos, de todo o sacerdócio pagão, de todos os sacrifícios pagãos, Cristo é o único e verdadeiro lugar de encontro com Deus, lugar onde nós somos satisfeitos. Nós temos luz e pão, intercessão, lavagem e expiação pelos nossos pecados. Todo o livro do Êxodo é arquiteturado e planejado para nós, para que nós tenhamos um conhecimento maior, mais belo, mais adequado, mais próximo, mais transformador do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu tenho 3 aplicações para nós caminharmos por aqui. Todo o Antigo Testamento fala sobre Jesus e todo o Antigo Testamento fala de nós, a igreja. Por quê? Porque nós estamos unidos a Jesus. E por estarmos unidos a Jesus, nós participamos da missão e da obra de Jesus, de espalhar o Evangelho, o Reino de Deus e a nova criação por todo o mundo. É isso que diz aqui o texto de Êxodo 39, 42. Moisés foi chamado para participar desta obra de tipo de nova criação, de tipo de novo templo que Deus estava fazendo. Na primeira criação, Deus fez tudo sozinho, mas agora que Ele tem a sua humanidade, o seu povo, Ele chama o seu povo a participar desta obra. Ele poderia ter criado o tabernáculo num piscar de olhos sozinho, mas por Ele ser tão amoroso, tão gracioso e misericordioso, Ele chama Moisés e os israelitas para participarem desta obra, que vai emular, imitar e mimetizar a obra que Ele fez na criação. Agora Ele está fazendo um tipo de nova criação, e Moisés é descrito nos mesmos termos de Deus aqui. Deus olha, vê que está tudo certo, abençoa. Moisés aqui, ele olha todo aquele tabernáculo, e ele sabe de todo esse simbolismo, porque foi ele que escreveu Gênesis 1 e 2. Ele tem ciência, era tudo muito gráfico para eles. E eu mandei no grupo do WhatsApp da igreja um vídeo mostrando o tabernáculo em 3D, bem gráfico, fica bem explícito para nós. Eles tinham noção de todo esse simbolismo. Todo o Antigo Testamento, quando fala do tabernáculo, vai comparar ele com o céu dos céus ou com toda a criação, porque é paralelo. E Moisés abençoa tudo aqui. Deus abençoa no 7º dia da criação. Moisés é quem abençoa aqui o tabernáculo, porque Moisés é chamado a participar dessa obra. E isso aponta para a igreja. Cristo fez tudo sozinho por nós. Morreu por nós, ressuscitou, Ele se encarnou da graça de Deus, completou nossa salvação. Mas ao mesmo tempo, por nós sermos o corpo de Cristo, Ele nos chama a participarmos dessa obra. Então cada uma dessas partes também aponta para nós, a igreja. Nós somos o tabernáculo e o templo de Deus. Paulo vai dizer que nós individualmente somos o templo de Deus, o tabernáculo. Lá em 1 Coríntios 6 ele vai dizer: por isso não se entreguem ao pecado, não se entreguem à imoralidade, porque o templo de Deus é santo. Mas não existe na Bíblia uma dicotomia e uma contradição entre o individual e o comunitário que a gente coloca hoje em dia. Não. O comunitário só existe porque é uma comunidade de indivíduos, e o indivíduo não existe sozinho. O indivíduo está inserido na comunidade de fé do povo de Deus. Isso quer dizer que nós, como uma comunidade, também somos o templo e o tabernáculo de Deus. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 3, versos 10 em diante. Ele vai dizer assim: pela graça de Deus, Ele me constituiu como um sábio construtor. E como sábio construtor, eu e mais ninguém, nós não podemos tocar outro fundamento na igreja, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele vai citar o tabernáculo aqui. Ele vai dizer: olha, vejam como cada um está edificando a igreja. Alguns edificam com ouro, prata e pedras preciosas, os mesmos materiais do tabernáculo que Deus manda fazer. Outros edificam com feno, palha e madeira. Ele vai dizer: olha, o fogo do juízo vai passar na nossa obra, e se você edificar a igreja com feno, palha e madeira, ou seja, com coisas que Deus não mandou fazer, vai queimar.
E se você vai ser salvo, ou seja, se a igreja, ainda que seja ruim, preserva o mínimo de testemunho do Evangelho, você vai ser salvo como que pelo fogo, quase como se você não tivesse galardão. Se por outro lado você edifica a igreja com ouro, prata e pedras preciosas, o fogo vai passar e a sua obra vai permanecer. O que ele quer dizer com isso? E ele vai terminar dizendo, mesmo texto, vós sois o tabernáculo de Deus, tem o santuário. E se alguém destrói o santuário de Deus, Deus o destrói. Qual é o contexto? Os coríntios estavam se dando a sabedoria coríntia pagã. Estavam tendo divisões entre eles. Estavam edificando a igreja com a sabedoria deste mundo. Paulo vai dizer, se você quiser ser sábio, você precisa ser louco para este mundo. É só você continuar lendo o 1 Coríntios 3. É o mesmo contexto. O que isso significa para nós? Em Êxodo 25 a 40, existe um refrão que diz o seguinte: e eles fizeram conforme cada palavra que o Senhor havia ordenado. Isso se repete várias vezes. Eles constroem uma coisa e dizem, eles fizeram isso exatamente como Deus mandou eles fazerem. É isso que Paulo está dizendo lá em Coríntios 3. Que a igreja como tabernáculo, ela precisa ser edificada com as exatas palavras de Jesus Cristo, que é o nosso fundamento e o nosso tabernáculo para nós. Se você colocar na igreja sabedoria mundana, você vai destruir a igreja. É a mesma coisa que você entrar no tabernáculo, o sacerdote vai falar, Deus mandou a gente fazer um tabernáculo aqui, mas eu vou fazer um tabernáculo, um candelabro diferente, vou colocar as hastes dele para baixo. E eu não vou colocar querubim lá não, eu vou colocar uma outra figura lá, um animal lá, qualquer que seja. E essa mesa aqui eu não vou colocar pó, eu vou colocar bolacha, ou biscoito, se alguém quiser debater isso. É ridículo isso, Deus não aceitaria esse tabernáculo, Deus mataria esses sacerdotes, Deus não entraria neste tabernáculo. Ele só entrou no tabernáculo e abençoou o tabernáculo, porque eles fizeram milímetro por milímetro exatamente com a palavra ordenada para ele. E como isso é uma sombra da criação, é como se Deus dissesse, haja luz, e a luz já fala assim, não, eu quero ser uma luz roxa, não quero ser uma luz assim, não, eu quero ser a outra coisa. Deus fala, haja água, e a água fala, não, eu quero ser uma pedra. É ridículo. Assim como é ridículo querer edificar a igreja com sabedoria deste mundo. O que é a sabedoria deste mundo? Os líderes mandam e o povo obedece. A gente viu isso na escola bíblica hoje. A igreja não é assim. Quem quer liderar vai ser o servo de todos, o pior, o mais humilhado, o mais humilde de todos. E a igreja participa da comunidade. O que é edificar a igreja sobre a sabedoria mundana? É colocar elementos no culto que Deus não manda. E eu já falei isso 2 domingos atrás. O que Deus manda no culto do Novo Testamento? Oração, louvor comunitário, toda a igreja canta, leitura e pregação da palavra de Deus. Nada mais. Você colocar teatro, dança, qualquer coisa que seja, você está usando a sabedoria deste mundo para edificar a igreja, e o fogo do juízo vai passar, e você vai dedicar toda a sua vida para essa igreja, e não vai valer de nada, porque você está edificando a igreja sobre fundamento de palha, feno e qualquer porcariada de sabedoria deste mundo. Essa aplicação que Êxodo 25 a 40 tem para nós: edificar o tabernáculo conforme cada letra que Deus falou, e nada mais e nada menos, é equivalente a edificar a igreja com o Evangelho, nada mais e nada menos, por mais simples e mundanamente ridículo que isso seja. Isso é o poder e a sabedoria de Deus. Em segundo lugar, os sacerdotes apontam para Jesus, mas apontam para nós também. Nós, como eu já falei para vocês em Êxodo 19, somos sacerdotes. O pastor não é sacerdote, vocês são a plebe. O pastor não é o sumo sacerdote, vocês são os sacerdotes. Não, todos nós somos igualmente sacerdotes. Igualmente sacerdotes.
E nós igualmente podemos chegar juntos diante de Deus para oferecermos sacrifícios. E é muito interessante isso, irmãos, uma aplicação para nós. O sacrifício que nós oferecemos para Deus não é apenas louvor, não é apenas culto comunitário. Paulo vai dizer o seguinte em Romanos 15:16. Ele vai dizer o seguinte: olha, pela graça de Deus, Ele me constituiu apóstolo, pregador, ministro do Evangelho, para servir como sacerdote, E o que eu trago como oferta diante de Deus? Ele fala assim: para trazer os gentios em obediência a Deus, como um sacrifício agradável. Vocês percebem? Paulo, ele se vê como um sacerdote, e ele vai ver que essa imagem do sacerdote oferecendo os animaizinhos lá no sacrifício é a mesma coisa, ou ele fazendo, é uma sombra daquilo que ele fazia quando ele pregava o Evangelho. O Evangelho é aquele cutelo que vai matar a pessoa, o ego da pessoa, e ele vai trazer os gentios, os pagãos, em obediência a Deus. É isso que você precisa fazer como sacerdote: pregar o Evangelho até que a pessoa seja morta para os seus pecados, renasça como uma nova criatura, e você pode oferecê-la como um sacrifício agradável a Deus. Por quê? Porque essa pessoa vai ser mais uma pedra viva no tabernáculo, no templo, que é a igreja, e a imagem ela vai se tornar uma coisa só. Em terceiro e último lugar, se Jesus é o sacrifício final para os nossos pecados, nós somos chamados também a sermos as suas ovelhas sacrificiais. Romanos 8, Paulo vai dizer: nós somos como ovelhas para o matadouro, somos entregues à morte todos os dias por amor a Jesus. Em Romanos 12:1 ele vai dizer: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo como um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, como sacrifício e sacerdotes, nós entramos no Santo dos Santos. A arca da aliança é aberta para nós. A vontade de Deus, que é a lei, é colocada em nossos corações. Nós agora somos a arca, nós carregamos a autoridade e a presença do Cristo ressurreto, e nós nos oferecemos a nós mesmos como um sacrifício. É isso que quer dizer ser cristão, como a gente viu na escola bíblica: é negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Eu espero que nós venhamos a ler Êxodo 25 ao 40 com mais clareza, lembrando que sermão não é estudo. Se fosse estudo, a gente ia ver cada detalhe. Pregação, o Senhor está dando para nós é a suma de todas as coisas, que é Jesus Cristo e a nossa vida unidos a Ele pela fé. Amém? Vamos orar? Tem um momento de oração silenciosa, eu já ia orar encerrando o sermão.